noite. Boa noite, estamos de volta. Quem? É o seguinte, hoje a gente vai falar de coisa séria, informação nunca é demais. Não se esqueça, toda terça-feira, 20 horas, lá pelo TV Marília, canal 4, ou no Facebook. E a ideia é que a gente consiga conversar aqui com você tudo o que está acontecendo, mas de uma maneira muito real. E principalmente trazer a informação de uma maneira que você consiga entender e colocar em prática, ou ajudar quem precisa. É o nosso principal motivo de estar aqui. Hoje a gente tem convidada e a gente vai falar um pouquinho de um assunto que na última semana chamou muita atenção. Principalmente para quem tem casos na família ou para qualquer pessoa que se preocupa um pouquinho com o outro. Quem vem hoje é a Lu Portela. Pode ver. Vulgo, irmã da Jane. Vulgo, exato. Fica à vontade, bebê. Eu aguento ela. Pode vir aqui no meio, seja bem-vinda, pode sentar. Não precisa ter vergonha. Se tiver também não tem problema. Pode ter. Só um pouquinho. É o seguinte, eu vou pedir depois para lá se apresentar, mas eu queria comentar um pouquinho principalmente sobre a vivência. A Lu, ela tem 2 filhos e eles tiveram um diagnóstico, né, Lu, há cerca de quanto tempo? O primeiro há cerca de 3 anos, mais ou menos. Pode falar no microfone. Isso, pode subir, Lu. Isso, e 3 anos. Meu filho mais velho, nós fechamos o diagnóstico com ele tinha 3 anos e meio. Sim. Hoje ele está com 7. E o mais novo, nós fechamos o diagnóstico com ele tinha 3 anos, agora ele está com 4,5. E aí eles foram, dentro desse diagnóstico, trouxe a ideia do autismo, e são vários níveis, vários graus, e aí ela começou a viver isso dentro desse determinado tempo e usufruir ou necessitar de um tipo de tratamento mais específico para o cuidado. E na última semana a gente ouviu falar um pouquinho sobre a ideia do rol taxativo, né? Que traz um novo jeito de cuidar de pacientes que necessitam de cuidados e tratamentos que fogem, né, do normal, que precisa solicitar terapia ocupacional e todo o resto. E aí a gente trouxe a Lu aqui primeiro para comentar um pouquinho sobre a vivência. Porque só para conseguir ser tratado já leva um tempo, mesmo você tendo plano de saúde. E aí, para conseguir esse nível de tratamento, para que a criança se desenvolva, se for algum caso de CA, tem um tratamento diferenciado, já leva algum tempo, isso já é brigar. Mesmo que você tenha convênio, mesmo que você tenha direito, você tem que brigar. Pode falar no... Se você faz o convênio, se você faz o convênio, tem 6 meses, né, o prazo de carência para que você consiga começar as terapias. Exatamente. Né? Isso é para todas as doenças. Isso, né? Não só para o autismo. E aí a gente queria bater um papinho primeiro com o intuito de ajudar mesmo, assim, de manifestar nossa inquietação pelo cenário de que você paga um convênio, você busca um nível de tratamento e você tem que brigar e talvez você nem possa mais brigar. Simples assim, você não possa mais brigar por aquilo que é direito. E aí a pergunta que eu acho que a maioria fez, o que muda isso? Ou que vai mudar à medida que isso realmente ficar da forma que está, para o tratamento, por exemplo, do Samuel e do Luiz Ricardo. Como foi conseguir esse cuidado, essa terapia? Quanto costuma custar? Você tem ideia? Em faixa de 10 mil mensal. Porque assim... Por cada um? Cada um. Porque o Samuel, né... O Samuel, quando nós começamos a fazer terapia com ele necessitava de 15 sessões semanais de psicólogos, né? 4 de fono e 2 de terapeuta ocupacional. Aí você coloca na ponta do lápis o que significa isso, né? Porque assim, quando a criança, quando se fecha um diagnóstico de autismo, a criança, você precisa correr contra o tempo. Né? Você precisa correr contra o tempo. Porque a criança até 7 anos de idade, ela absorve melhor a terapia. Então, se eu descobrir dele com 3 anos e meio, agora ele acabou de fazer 7 anos. Então, assim, a gente teve que correr contra o tempo para que ele fizesse e surtisse o efeito necessário. Então, o que acontece? A gente pega o laudo, especificando quantas terapias eles precisam por semana, e a gente leva até a operadora do plano de saúde. Essa operadora, ela pode ou não aprovar. Naquela quantidade, naquele cenário, naquela quantidade, tudo aquilo que foi proposto. Dentro do autismo tem a terapia ABA,
que é Um estilo de tratamento. o estilo de tratamento, é o tipo de terapia ABA, que pela ciência se tem mais resultado. Mas o que eu tenho percebido agora que muda é assim, pode ser Que não aprove. Que não aprove. Né? Igual o meu filho mais novo, Luiz Ricardo, ele ainda tá, o Samuel já teve alta da maioria, né? Ele só faz uma vez por semana de psicólogo, uma vez de fono, Olha como e que é uma legal vez de comentar, TO. Por quê? porque Porque evoluiu. nós investimos nisso, né? Nós investimos nisso. Eu levava todos os dias e eu estou passando pelo mesmo processo com o Luiz Ricardo. Então, assim, só para você ter uma noção, tá? Do que é um plano de saúde na minha vida e na vida de muitas mães. Eu levo meu filho, são 2 sessões diárias de psicólogos, uma sessão de TO, terapeuta ocupacional, e semanal 2 sessões de Isso fono. porque eles não têm problemas motores, né? Eles não Porque senão precisam de teria fisioterapia. Isso, porque senão teria que tá? Mas assim, é o meu caso. Os meus filhos são autistas nível grau 1. Né? Eles andam. O Luiz Se Ricardo comunicam. não falava, né, Janete? Quando nós mudamos para Ourinhos, justamente para conseguir o tratamento dele, o Luiz Ricardo tinha 3 anos. Ele não se comunicava. Ele apontava com o dedinho, mas ele não conseguia falar papai, falar mamãe, falar titia. E com 1 ano e meio de terapia de fono, hoje ele já completa, ele consegue completar frases. É muito legal comentar sobre a evolução. Primeiro assim, imagina que, por que falar disso, com que intuito, né, vocês falam de fitness e aí do nada você cai num assunto desse e tal. É que isso envolve diretamente o teu nível de família, você sempre vai conhecer alguém, você sempre vai ter acesso a alguém. Então se a gente agora não nos manifestarmos de maneira que a gente tente mostrar que não é o caminho, que não deveria ser e que isso não é justo, muita gente vai ter o nível de vida a longo prazo muito comprometido. E isso está errado. Eu tenho meus 2 sobrinhos e eu percebo que do dia que começou a ser tratado e cuidado até hoje, muito provavelmente eles vão ter uma vida muito próxima da normal, uma vida natural. Já se ficasse como tá, não ia ter. Não ia. Provavelmente eles iam depender de alguém. E se você for pensar em nível de cofre público, ia ser muito pior. Porque esse adulto sozinho, ele vai dar gasto, vai dar... Desculpa interromper, mas eu passei por todas as fases, né? Quando eu morava na Bahia, no interior da Bahia, e quando eu tive o primeiro diagnóstico comprovado, eu tentei voltar para lá, fiquei 1 ano lá e tentei tratamento. Não tinha nada. Quando eu comecei a desconfiar do segundo, e a gente teve que tomar a decisão de vir para onde tinha o tratamento. Aí eu falo para você assim, o SUS, o que o SUS oferece? Né? Eu moro em Ourinhos atualmente, lá tem a PAI, que é uma bênção na vida daqueles boa, mas que não consegue abraçar todo mundo. Mas que, para você só ter uma noção, lá, independente do grau, o número de terapia é muito pouco, porque a demanda é muito grande. Então, e a princípio eu tinha uma ideia assim, nossa, eu vou pagar um plano de saúde, quanto isso vai me custar? Não tinha nem ideia do quanto a economia... Não tinha. A maioria das mães hoje que fala comigo, elas falam assim, nossa, e um plano, será que eu consigo pagar? Mas o plano de saúde é a única solução para tratar. Para se tratar com qualidade, porque graças a Deus e ao plano de saúde que hoje cobre toda a terapia dos meus filhos, eles têm a oportunidade de ter um tratamento de qualidade, sabe? Hoje, sem o plano, você não conseguiria, né? Não. Então, você teria que entrar na fila do SUS, tentar uma vaga, ficar esperando. Isso demanda tempo. Enquanto isso, eles vão perdendo. Né? E aí vai o quê? Regredindo o que eles ganharam. Né? Isso, o tempo que ganhou, você o perde. tempo que você ganhou, você vai perdendo. Então, quando eles tinham um caminho pela frente para ser pessoas, para contribuir à sociedade, eles não vão. Isso, né? exatamente. É isso que o pessoal, tá tirando deles a oportunidade
de ter uma vida. De ter uma vida normal. Você tá entendendo? Viver na sociedade, entre as pessoas, E fazer hoje, faculdade, estudar, casar, né? Porque é o que eu quero com meus filhos. Então, assim, é esse medo, sabe? É esse medo que eu vejo em outras mães. E Todas, agora? né? Todas. Sabe, assim, Todas. a gente participa de um grupo, e agora? Né? Será que, de repente, a gente viu que vai depender do Estado, do que o Estado vai acatar? Né? Cada lugar vai ser um Cada lugar cenário. pode ser. Mas o que eu já percebi é que, assim, vai ficar mais difícil ainda. Por quê? Porque o plano de saúde, ele vai poder simplesmente te dizer não e falar, vai para a justiça. Isso. E você E vai nós ficar do lado sabemos, deles, né? E nós sabemos que a justiça é lenta. Aí você pega uma criança, igual foi o meu caso, com 3 anos e meio, onde o neuropediatra fala assim, olha, mãe, você tem que dar uma terapia de qualidade para ele até 6 anos e meio, 7, que é a época que o cérebro dele está em desenvolvimento e ele vai absorver melhor essa terapia e vai levar para a vida. Você tem 1 ano para esperar? Não tem. Então, assim, 1 ano faz muita diferença você lutando na justiça para que o plano de saúde cubra a terapia que o teu filho precisa, que o neuropediatra pediu. E é impagável, né? E é impagável. Poucas pessoas, né, conseguem. Poucas pessoas, né? Na verdade, você que tem 2, né? Até o diagnóstico, né? Porque até para chegar no nível de diagnóstico, você paga, né? Um diagnóstico, eu acho que o primeiro diagnóstico você gastou quase R$3.000. R$3.000. Isso lá atrás. Isso não há 3 anos atrás. Não é fácil. Então, assim, e são pais que entram em desespero, porque assim, à primeira vista, tipo, você vai no neuro, seu filho precisa de um neuro. Tá, aí o neuro chega em você e fala assim, é autista? Tá, é autista. E o que eu faço agora? Né? Qual o caminho, né? Qual é o caminho? Então, o caminho é esse. Fora que imagina assim, ó, a gente pensa assim, ó, tá, a gente precisa do tratamento, que eu acho que é um dos principais pontos, beleza. Só que fora a ideia de você ter um plano para que isso seja custeado de alguma forma, é também o gasto que você tem no sentido de levo, subo, desço, alimento. Por exemplo, o Luiz Ricardo, ele tem a restrição alimentar. Verdade, e aí ele não come ainda, qualquer né? coisa. A última semana, certo ou errado, subindo ou descendo, ele só tá comendo Nutella. Gente, E assim, Kinder Ovo, tá? Olha, e assim, não é algo que você fala, não, mas você tem que se posicionar. Não, é orientação. Porque daí você tem um profissional que te diz assim, ó, é orientação que durante esse período de transição a gente vá deixando para quando a gente conseguir sair disso. Para você deixar, você tem que comprar. Beleza, vamos lá, a gente compra. Só que é uma série de gastos e cenários que são envolvidos. O último momento, ele teve um cenário emocional e aí, né, enfim, familiar. E aí ele mudou tudinho. A forma de comer, de se alimentar, de se comportar, voltou a fazer às vezes xixi, cocô, onde estava e tal. Se você não tem um profissional para te orientar, o que você faz? Você surta. Só que quando você tem, o que ele falou para ela? Ó, haja e mantenha o teu ritmo de vida assim, assim, assim e assim. E aí, a primeiro momento, parece loucura, vai. Deu o quê? 2 semanas? Consertou? 2 semanas, assim. Se você não tem um profissional, você não tem um profissional, você surta. Eu fui orientada. Você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer. Você procura na internet, tem um monte de coisa lá, né? Você fica perdido. Autista, a gente está falando aqui de autismo. Cada autista, eu tenho 2, né, Janete? Isso. É totalmente único, né? diferente. É único, e aí a gente tem lembrado do autista, a gente tem lembrado de pacientes que necessitam de um tratamento de alto custo. A gente tem lembrado de pessoas que normalmente, se elas têm meios, elas não vão depender. Quem depende do plano é porque não tem outro meio. E você 100% cuida deles, né? 100%, não dá para trabalhar. Eu abdiquei, porque assim, da minha vida, né? Porque tem que ser você, Tem que ser. Tem que ser, e tá na época de tratamento. Agora vamos falar de uma coisa boa. Qual que é o maior presente de ser mãe de autista? É verdade, porque assim, a gente olha uma série de coisas e tal, de cenário, eu conheço grande parte da trajetória, mas qual que é o maior? Pelo menos assim, ó, no final de semana eu estive lá, o Luiz Ricardo, ele beija ela de 2 em 2 minutos, pra me arrancar um beijo do Gabriel. É apaixonado nela, apaixonado. Com você. Muito, mas o outro é com o pai, tá? O outro é com o pai. Só com o pai. É mais com o pai. O melhor presente é ver a evolução, Janete. E você vê também, né, quando você vai lá. Nítido. Você vê, ela passa às vezes 2 meses sem ir lá e ela consegue muito palpável. observar.
né? Assim, no comportamento dele, na maneira... Ela falou para mim esse final de semana, falou, nossa, Lu, ele tá falando frases inteiras. Ele tá e uma coisa que normalmente olhar, uma criança, qualquer criança fala, não, normal. Mas quando você vê que não saía e aí sai, você vê que não é uma evolução normal, é uma evolução induzida. Você não conseguiria isso na sua casa? Não, claro conseguiria. Não. Ser orientado, tá? Ser orientado por bons profissionais. Eu comentei com a Janete, eu liguei para ela e eu falei, Janete, eu tô preocupada, né, com esse problema familiar que a gente teve, e ele regrediu, e teve dias do profissional, dos psicólogos, assim, Luiz, ele faz tratamento lá em Ourinhos, na clínica da Juliana, na Unitari, são anjos de Deus, assim, na minha vida, e eles me levarem até o carro e eu não consegui colocar o Luiz Ricardo na cadeirinha. Aí ele fala, volta, traz aqui dentro. O profissional, o bom profissional, o que ele fez? Ele ficou comigo ali, ele me acompanhou durante 2 semanas, e um desses dias, ele estava em horário de almoço, tá? Isso pelo plano, tá, gente? É tudo pelo plano. Ele pegou, ele falou, Lu, vai para casa, deixa ele comigo que eu vou acalmá-lo. Depois você pega de volta. Isso, para a mãe, cara, não tem preço, né? E é evolução, gente. É evolução, assim, porque tudo é ensinado, né? Uma criança com autismo, você não corrige da mesma forma. Você não pega, coloca ali no cantinho e coloca de castigo. O psicólogo, ele vai lá e te corrige, né? Dentro do próprio plano, esse profissional que cuida do meu filho já foi na minha casa. Ficou indo na minha casa 1 mês para ver onde eu estava errando, para me ajudar a lidar com ele, porque a terapia não estava evoluindo. Então, o que eu tenho para dizer, que eu sei que o tempo é curto, é que eu não sei o que seria de mim sem esse plano de saúde. E eu espero mesmo, é por isso que eu vim até aqui, que aconteça alguma coisa dos governantes, né, da sociedade, se unir mais, né? Da sociedade se juntar, mesmo que você, voz, né? Mesmo que você não tenha ninguém, mas você tem um vizinho, você tem um primo, você tem uma tia, e a gente sabe que o câncer, que também é devastador, né? Pode acontecer. Então, assim, nós não podemos, como sociedade, aceitar, né? Que simplesmente o plano de saúde mudou e agora, tipo, vai ficar mais difícil, né? E é por isso que a gente está aqui. Tem que tomar atitude, tem que levar essa voz para mais pessoas, mais lugares. Vamos agir, né? Vamos levar para a internet, tá aí. A internet está aí, né? Dá para a gente levar isso. Não aceitar, não pode. Não, assim, ficar conformado que é assim mesmo. Não é assim mesmo. Por que vem até agora de um jeito? Vai mudar o rol. Vai ser só de acordo com o rol do plano. Então, assim... Vamos melhorar isso. Vamos colocar mais coisa dentro disso. Não é, Janete? Vamos colocar mais coisa. Antes de mudar, de aceitar, então vamos pegar essa lista de procedimento que o plano cobre e vamos trazer para a realidade. Gente, tá bom, ministro, não sei da quanta lá você quer mudar, mas assim, vamos pegar então, vamos mudar, né? Ver o que entra, o que não entra. Porque a gente a gente não sabe o dia de amanhã. Não. A gente não pode, a gente precisa sair um pouquinho da bolha a gente fala aqui o tempo todo, você que acompanha e tal sabe que a gente fala o tempo inteiro sobre outros assuntos, mas a nossa postura aqui sempre vai ser tentar ser proativo, ser empático e cuidar do que importa. Não faz sentido a gente simplesmente fingir demência e tocar, porque em algum momento isso vai bater na nossa porta. Seja por um parente, uma família, um amigo, e a gente não vai poder fazer nadinho, nada mais. Porque depois que isso for realmente resolvido, a gente não vai poder fazer muita coisa. E hoje, o diagnóstico de autismo tem aumentado porque tem tido um olhar melhor. Antes não era. A gente tem visto mais casos, né, de CA, porque não só porque a forma da gente se alimentar, ter postura e tal mudou, mas também porque se consegue diagnosticar com mais facilidade. Então é tendencioso a necessidade de bater aumentar muito. Então até onde? E quantas pessoas, por exemplo, dentro de um convênio paga e nem usa, porque também não precisa, graças a Deus. Então não é justo. Então com esse sentimento de injustiça que a gente vem aqui para tentar falar de um assunto que a gente não costuma falar, a gente não é de falar de modismo, a gente fala só do que a gente realmente acredita e acha relevante as pessoas ouvirem,
mas tem coisa que a gente não pode fingir demência por muito tempo, porque em algum momento isso bate na nossa porta. E esse momento que isso bater na nossa porta, talvez não tenha mais o que fazer. E hoje em dia, pedir para um casal assalariado bancar 10 mil de tratamento mensal para um casal que não ganha 3 é impossível. Ou aceitar, ou pedir para que uma mãe aceite ver o filho definhando ou andando para trás e ficar tudo bem, é injusto. E isso não pode continuar acontecendo. Pessoa com câncer. Ou uma pessoa com CA esperar esperar vir a morte, porque é o cenário que a gente tem num país onde a gente, graças a Deus, tem outros meios de conduzir. Então, é com esse sentimento de inquietação que a gente vem para falar disso, para trazer um cenário, um caso real, para dizer assim, ó, não tá tudo bem e não vai ficar. Então, a gente precisa pelo menos, né, dizer assim, ó, a gente não tá de acordo. Então, que você também consiga fazer e passar isso para frente aqui no Canal 4, lá na TV, onde a gente conseguir, para que a gente não finja demência, porque quando a gente finge e aceita a impunidade, a gente também acaba sendo um lá que puniu. Então a gente precisa pensar de outro jeito. E quando Obrigada. muitas vozes vão, chega em quem tem que chegar. Gente, chega. Vocês acham que não? A minoria não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer sim, você faz toda a diferença. Faz sentido. Vamos juntos. Então muito obrigada por vir. E dá lá o seu voto, tem várias listas, tem né? vários, tem muita coisa correndo, né? Para você assinar, para ser contra mesmo. Dê a sua opinião na internet, fala que você não aceita mesmo, tá? E é o que a Janete falou, a gente não sabe. Eu jamais imaginei que eu ia ter um filho autista. Dois. Não é um só não, tá? São 2. Então é isso. E eu quero agradecer, Janete, porque eu vim aqui para ter voz, sabe? Como mães, para a gente conseguir falar da necessidade. Da realidade. E eu tenho certeza que outras mães, se pudessem, estariam falando também. Então, muito obrigada. Obrigada por vir. A gente briga em casa, mas aqui a gente entendeu? A gente é muito educada. Um beijo. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau.